Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Deus seja louvado por esse momento que vamos iniciar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da Escola Sabatina, ou melhor. E eu quero te convidar nesse momento para você abrir a sua apostila na lição de número 10, estudo de número 10. Vamos nesse momento fazer uma primeira oração, pedir a Deus que nos abençoe nesta 1 hora que nós vamos estar juntos aqui, estudando a lição de número 10, que tem como título, como tema, a pessoa de Jesus. Olha que tema maravilhoso que nós vamos estar estudando hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está comigo, que me acompanha, que acompanha esse estudo da Igreja ao Brasil para Cristo, do Jardim São Luís, em Budas Artes, onde temos como pastor o nosso querido pastor Daniel Teruel, e temos também como responsável ali pela parte de ensino da Escola Bíblica Sabatina, o nosso querido pastor Carlos Rui, e também os demais pastores. Quero nessa noite louvar a Deus pela sua vida, que está conosco. Estou vendo aqui que o irmão Adriano está conosco, a irmã Júlia, a paz do Senhor para vocês, muitas saudades de todos. O irmão Rafael também está entrando agora. E vamos, então, nesse momento, orarmos ao Senhor. Pai, nós te louvamos por essa noite que o Senhor nos une através da internet, através deste instrumento de comunicação. Pedimos que nos abençoe, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor conduza esse estudo, o tema da aula de hoje, a pessoa de Jesus. Visita cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que estarão conosco nesta noite, Deus. E glorifica o teu santo e bendito nome, no nome de Jesus. Amém? Se você já está aí com a sua apostila aberta no estudo de número 10, a pessoa de Jesus, vamos ler juntos a introdução que nos diz assim: Jesus é absolutamente Deus e absolutamente homem, em uma única pessoa. Podemos resumir a instrução bíblica sobre a pessoa de Cristo da seguinte maneira: Jesus Cristo era plenamente Deus e plenamente homem, em uma pessoa, e sempre será. A humanidade de Cristo. Sempre que expomos sobre a humanidade de Cristo, é correto afirmarmos o nascimento virginal de Cristo, o nascimento virginal do Senhor Jesus. As Escrituras declaram abertamente que Jesus foi fecundado no útero de sua mãe Maria, pelo efeito sobrenatural do Espírito Santo. Então, essa introdução aqui que nós temos na aula de hoje, neste estudo de número 10, esta apostila que foi produzida com base bíblica pelo nosso querido pastor e professor Carlos Rui, nos fala aqui desta natureza maravilhosa do Senhor Jesus, da pessoa de Cristo. Primeira coisa que deve ficar claro para você, ficar claro para nós, nessa abertura de estudo, é a natureza de Cristo, quando Ele esteve entre nós. Era necessário que
ele se fizesse homem, como a palavra de Deus nos ensina. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Quem é o Verbo? O Verbo é Jesus, que é a palavra de Deus. E ele habitou entre nós. Portanto, guarde aí no seu coração, nesta abertura, que Jesus Cristo era plenamente Deus e plenamente homem, em uma única pessoa. E ele deu provas disso, de sua humanidade, tendo fome, tendo sede, chorando, sentindo a agonia da cruz, sentindo tristeza, cansaço, e era necessário que ele se fizesse homem, totalmente Deus e totalmente homem, para ser um perfeito sumo sacerdote, um perfeito intercessor como ele o é. Amém, queridos? A humanidade de Cristo, sempre que expomos sobre a humanidade de Cristo, é correto afirmarmos o nascimento virginal de Cristo. E é o que nós vamos ver logo em seguida aqui nessas perguntas. As Escrituras declaram abertamente que Jesus foi fecundado, foi gerado no útero de sua mãe, Maria, pelo efeito sobrenatural do Espírito Santo. Então vamos passar para as perguntas que a Bíblia responde. Você acredita que a Bíblia ela responde todas as nossas dúvidas? Que a Bíblia responde todas as coisas? A palavra de Deus, ela é muito mais atual do que qualquer jornal que nós temos hoje, em qualquer loja, em qualquer banca, é a palavra do Senhor. Nos diz assim: como foi o nascimento de Jesus? Mateus, capítulo 1, versículo 18. Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia. Está conosco também o pastor Daniel. A paz do Senhor, pastor Daniel, nosso pastor da nossa igreja. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 18. Vamos ler juntos. Vou esperar um pouquinho, você abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18, que nos diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Vamos então voltar lá para a apostila e vamos dar uma olhada aí nessa primeira questão. Aqui esse versículo que acabamos de ler juntos nos diz que Maria, prometida em casamento para José, homem ao qual Deus havia escolhido para ser seu esposo, eles encontravam-se noivos, eles não estavam ainda casados, eles estavam para se casar. E Maria, ela recebeu esta grande graça
da parte de Deus de ter sido escolhida para ser aquela que o Espírito Santo de Deus viria pelo poder sobrenatural de Deus gerar Cristo no seu útero. Portanto, o nascimento de Jesus é um nascimento virginal, como já estava prometido nas Escrituras, no livro do profeta Isaías. E a virgem dará à luz um menino, e ele será o Salvador. Esta lição, este item 1, então nos diz assim: ora, vamos lá, vamos completar então juntos? Podemos completar? Você está aí com a sua apostila? O item 1, Mateus 1,18, que acabamos de ler juntos. Então ficaria assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter grávida do Espírito Santo. Achou-se ter grávida de Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa extraordinária, que poder deste Deus que tem te sustentado em meio a esta pandemia, em meio a esta quarentena, em meio a todas as dificuldades que você tem passado, que nós temos passado. É este Deus, o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo de Deus, que escolheu Maria, foi agraciada ela, para que o Espírito de Deus viesse a conceber Cristo no útero dela. Algo que a medicina jamais vai explicar, mas as Escrituras nos falam sobre isso, as Escrituras nos dão base para isso, as Escrituras nos dão fundamento para isso, porque Cristo não poderia nascer da união de um homem com uma mulher, porque senão ele seria gerado em pecado, em função do pecado adâmico. Mas era necessário que ele fosse gerado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos então agora para o item 2, perguntas que a Bíblia responde, onde é importante nós, de novo, usando a Bíblia, usando as Escrituras, nós abrirmos as nossas Bíblias. Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, vamos ler juntos dos versículos 30 a 33. Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versículos 30 a 33. Vou esperar mais um pouquinho para você que está aí comigo. Estamos juntos nesta noite de estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus, da apostila da nossa igreja, o Brasil para Cristo, do Jardim São Luís, em Buenos Aires, estudo de número 10. Diz assim, Lucas, capítulo 1, versículos 30 a 33. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande
e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esse texto que nos dá aqui a base, a evidência bíblica de que o nascimento de Jesus foi concebido pelo Espírito de Deus, como nós lemos no versículo 30 e 31, que o Espírito Santo de Deus concebeu ao Senhor Jesus no ventre de Maria, e que ela e o seu esposo José, o pai terreno de Jesus, o pai físico de Jesus, porque o pai de Jesus é Deus, o Criador dos céus e da terra, eles deveriam colocar o nome nele de Jesus. Amém, querido? E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Emanuel, Deus conosco, o prometido por Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O termo aqui, trono de Davi, porque Jesus, ele veio da linhagem de Davi, veio desta linhagem de Davi. E aqui essa expressão, e reinará eternamente na casa de Jacó, será rei sobre Israel, será rei sobre todas as nações, porque ele é chamado também na Bíblia de o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos então retornar lá para a apostila e vamos responder a pergunta de número 2. Você está aí com a sua apostila? Fique atento, aproveite esse momento que você tem ficado um pouco mais na sua casa para continuar estudando, continuar se dedicando ao Senhor. Nós não podemos de maneira nenhuma relaxar nos nossos estudos com a palavra de Deus. Nós temos que continuar buscando o Senhor, nós temos que continuar nos esmerando na palavra de Deus. Nós precisamos continuar nos fortalecendo com a palavra do Senhor. A pergunta de número 2, então, está escrito assim: disse-lhe então, vamos completar juntos? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste, o que você vai colocar aí nesse espaço? Graça, exatamente isso, perfeito. Diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado, o que você vai colocar aí nesse espaço? Me ajude aí a completar esse espaço agora, querida. E será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Eu acho que vale muito a pena nós pararmos um pouquinho nesse momento aqui, nesta questão de número 2, e juntos meditarmos um pouco no final deste versículo de número 33,
quando ele diz assim, este versículo: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quem disse isso, quem disse essas palavras, foi o anjo que foi enviado até Maria. Foi o próprio Deus que transmitiu essas palavras através deste anjo, designado para esta missão de orientar Maria, de trazer entendimento tanto para Maria como para José. E aqui nós vemos uma promessa da parte do Senhor, que o reino de Cristo, o reino de Jesus, ele será eterno, de eternidade a eternidade. Quem prometeu isso foi Deus, e Deus é fiel para cumprir com a palavra dele. Reinos, reis já foram estabelecidos, já foram destronados, novos reis, novos reinos, novas autoridades virão e se estabelecerão e serão tirados do poder também, seja através do período ao qual eles poderão reinar ou através de forças maiores. O fato é que Deus governa sobre todas as coisas. Mas há algo que você deve glorificar a Deus aí na sua casa, que nós devemos juntos louvar ao Senhor. O reinado de Cristo pela mão forte de Deus, pela fidelidade de Deus e pela submissão de Cristo no seu ministério terreno, quando ele esteve aqui. O Senhor o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome sobre todo nome. E Cristo está entronizado e será entronizado e reinará eternamente sobre todas as nações. E o seu reino não terá fim. Você pode louvar o Senhor por isso? Você pode glorificar o Senhor? Você pode dar aí na sua casa um aleluia? Fique à vontade, você tem liberdade para isso. Aí na sua casa, expressar sua gratidão. Louvado seja o nome do Senhor, como Ele prometeu na sua palavra: jamais te deixarei e jamais te abandonarei. Vamos seguir em frente. Vamos agora aqui para uma outra questão que é colocada aqui na nossa apostila, que estamos estudando nesta noite, esse estudo de número 10 da Igreja O Brasil para Cristo, do Jardim São Luís, em Budas Artes. A paz do Senhor a vocês que estão entrando agora. Está entrando aqui o irmão Isaac Rodrigues. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Seja muito bem-vindo de estar conosco aqui nesta live, neste estudo da Palavra de Deus. Por que razão Jesus veio ao mundo? Você sabe me responder isso aí na sua casa, nesse momento? Por que razão Jesus veio ao mundo? Vamos dar uma olhadinha? Abra sua Bíblia. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Vamos dar uma olhada lá em 1 Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala acerca desta situação. Por que razão Jesus veio ao mundo? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, homem. Esse versículo, ele ressalta para nós uma grande verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ainda que a humanidade, de um modo geral, possa levantar altares a outros deuses, a Bíblia nos fala, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos relata de que existe um único Deus, o Deus vivo, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. E Deus, em diversos momentos nas Escrituras, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, muitas foram as situações que Deus se dirigiu ao seu povo naqueles dias, no passado, fosse através de Moisés, de Josué, de Davi, dos profetas maiores, profetas menores, para declarar: ó Israel, adore somente ao Senhor teu Deus. Existe somente um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E um só mediador. O que significa isso? Esta palavra mediador. Se você vai, por exemplo, a um tribunal, está sentado ali um juiz, e naquele tribunal nós temos de um lado um réu, do outro lado uma vítima. Nós vamos ter advogados defendendo uma causa, fazendo uma mediação. Jesus se tornou, pela sua vida, crucificação, morte, ressurreição, ascensão, ele se tornou este mediador entre Deus e os homens. Então vamos retornar lá para a apostila e vamos completar esta lição, vamos completar esta pergunta que nós temos aqui. Por que razão Jesus veio ao mundo? Para ser, vamos lá? Vamos completar aí então, você que está com a sua apostila, para ser o único mediador entre Deus e os homens. Porque nós vivíamos distanciados de Deus por causa do pecado. Nós precisávamos de alguém para vir e se interpor entre Deus e nós e nos trazer de volta para a presença de Deus. Esse item 1, ele explica perfeitamente o texto que nós lemos juntos de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Para se tornar o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. A Bíblia nos ensina que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E ele mesmo disse isso também no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 16.
quando ele mesmo se dirigindo aos discípulos, aos apóstolos, aqueles que o ouviam, ele declarou: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Na época do Antigo Testamento, na lei antiga, na lei mosaica, para que um homem pudesse se dirigir a Deus, ele precisava de um mediador. E naqueles tempos, o mediador era o sacerdote, o sumo sacerdote, o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer holocaustos e sacrifícios pela oferta do pecado dele e por toda a nação. Isso era uma sombra daquilo que viria a ser o perfeito em Cristo. Por isso que em Cristo Jesus nós podemos descansar, porque Ele é este sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote de uma nova aliança feita no seu sangue. Amém, queridos? Então guarde isso no seu coração. Por que razão Jesus veio ao mundo? Repita comigo aí na sua casa. Por que razão Jesus veio ao mundo? E aí, deixe isso bem guardado no seu coração. Isso vai produzir fé, vai produzir maturidade, vai produzir consistência no seu relacionamento com Deus. E você, quando confrontado em algum lugar por um falso ensino, por uma falsa religião, por uma heresia, você vai ter essa base bíblica para você defender a sua fé em Cristo Jesus, para ser, guarde isso, o único mediador entre Deus e os homens, porque nós vivíamos distanciados de Deus por causa do pecado. Nós precisávamos de alguém para vir e se interpor entre Deus e nós e nos trazer de volta para a presença de Deus. Nós estávamos separados de Deus por conta do pecado. Mas quando Cristo veio e se ofereceu naquela cruz, e pelo seu sacrifício vicário, salvífico, perfeito, ele derramou o seu sangue na cruz e deu aquele brado de vitória: está consumado. Ali, ele consumou diante de Deus o sacrifício ao qual era necessário para nos resgatar, para nos trazer a presença de Deus. Porque até então, toda a humanidade estava separada de Deus. Mas pela sua infinita bondade e misericórdia, Deus enviou o seu Filho ao mundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele demonstrou a sua glória, andando entre aqueles que estavam vivos naqueles dias. E pela sua morte e ressurreição, nós podemos hoje, todos aqueles que o confessam como Senhor e Salvador,
podemos hoje termos o caminho aberto para nos relacionarmos com Deus. Amém? Deus seja louvado. Então, aqui o item 2, respondendo, você que está aí com a sua apostila, vamos completar então o item 2 aí da sua apostila, da lição de número 10. Está escrito então assim: porque há um só, o que nós vamos colocar aí? Você que está me acompanhando, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Que mediador é este que está entre Deus e os homens? Segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, este mediador se chama Jesus Cristo. Glórias a Deus. Vamos lá então, vamos completar? Jesus Cristo, homem. E aí, entre parênteses, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Para cumprir esse papel de mediador, Jesus tinha de ser plenamente homem e plenamente Deus ao mesmo tempo. Para cumprir este papel de mediador, o nosso querido professor e pastor Carlos, do Núcleo Teológico, ele, baseado na palavra do Senhor, colocou isso aqui que nós estamos lendo. Para cumprir esse papel de mediador, Jesus tinha de ser plenamente homem, plenamente Deus ao mesmo tempo. Que extraordinário o que nós estamos nesta noite estudando. A pessoa de Jesus, o exemplo de Cristo, sua vida, seus ensinos, seu testemunho. Era necessário que ele fosse totalmente homem e plenamente Deus. E ele deu demonstrações disso. E nós encontramos isso claramente nas Escrituras, quando em diversas passagens dos Evangelhos nós vamos ver a demonstração dele ter sido plenamente homem. Como já falamos esta noite, sentiu cansaço, sentiu fome, sentiu tristeza, sentiu angústia. Plenamente Deus curou os enfermos, ressuscitou, fez grandes e extraordinários milagres. Os próprios demônios, como no caso da passagem, quando ele, passando por Gadar, ele libertou aquele homem que vivia preso por algemas e por correntes e preso por legiões de demônios, que a Bíblia chama de gadareno. Os próprios demônios disseram: que queres conosco, filho de Davi, se referindo a ele com essa expressão como filho de Deus. Amém, queridos? Vamos então agora entrar na recapitulação, nesse momento final, já caminhando para esse estudo de número 10, nós vamos agora fazer aqui uma recapitulação.
Mas antes disso, eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Se você não está com a sua Bíblia, eu vou esperar um pouquinho, você pegar a sua Bíblia. É importante, no momento do estudo, nós estarmos com a palavra de Deus e podemos manejar bem a palavra do Senhor. É da vontade de Deus que você seja bem instruído em toda a palavra de Deus, porque toda a Escritura ela é divinamente inspirada e ela é apta para te tornar um obreiro aprovado, um discípulo preparado para toda boa obra do Senhor. Por isso, nessa noite eu quero te encorajar a você dedicar mais tempo ao estudo da palavra e à oração. E você vai colher grandes frutos dessa escolha, dessa iniciativa, dessa decisão. Não deixe o tempo passar, mas aproveite o tempo e estude cada vez mais a palavra do Senhor. Então vamos juntos, nesse momento, vamos aqui ler o que está escrito aqui em Romanos, no capítulo 5 de Romanos. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo de número 5, dos versículos 18 a 19, que nos diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Você entendeu esse texto? Ficou claro para você? Você tem alguma dúvida dele? Se você tiver, coloque aqui na caixa de mensagens e vamos aproveitar esse momento final que nós temos para juntos nós estarmos aqui estudando a palavra do Senhor. Para juntos nós estarmos aqui meditando nesse texto aqui da recapitulação. Então vamos completar, vamos aproveitar para nós completarmos e ao mesmo tempo que nós vamos completar essa recapitulação, nós vamos aproveitar também para meditar um pouquinho nesses dois versículos de Romanos, capítulo 5, os versículos 18 e 19. Então vamos lá. Se você está aí com a sua apostila aberta na lição 10, vai ficar muito fácil você entender aqui o nosso raciocínio. Então está escrito assim nessa recapitulação: a morte de Jesus. Tem o espaço, aí o que você colocaria? Já ficou muito fácil de entender, né? Então, a morte de Jesus indica a sua o quê? O que está escrito aí? Sua submissão, característica em nosso benefício. Glórias a Deus. Porque como pela ofensa, transgressão de um só homem, muitos se tornaram transgressores. Perfeito? É isso mesmo? Você está me acompanhando? Assim também, por meio da o quê? O que nós vamos colocar aí?
por meio da justiça, exatamente isso. Por meio da justiça de um só, muitos se tornaram justos. Por nascimento de Jesus, e pelo nascimento de Jesus, ele pôde realmente ser um sacrifício, uma oferta, um sacrifício substitutivo pela raça humana. A morte de Jesus faz dele o único, vamos ler juntos? A morte de Jesus faz dele o único, vamos ressaltar isso, o único, não é um dos únicos, não é um dos. A Bíblia é clara em dizer, a morte de Jesus faz dele um único mediador, eficiente entre Deus e o homem. Porquanto há um só Deus. Repita assim comigo, lendo aí na sua apostila. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Aqui nessa recapitulação, para ficar claro para você nesse estudo, ficar claro para nós, a morte de Jesus indica a sua submissão, porque em tudo, em todas as coisas, ele foi submisso. E graças à sua submissão, graças à sua obediência a Deus, por ele ter cumprido todas as profecias, e todas as profecias que apontavam para ele foram cumpridas nele, e pelo seu sacrifício, como também já falamos esta noite, pela sua vida, pela sua crucificação e morte, ressurreição e ascensão, é possível, graças a Deus, nós recebermos esta superabundante graça, porque outrora vivíamos separados de Deus, estávamos separados de Deus por conta do pecado original, pecado este ocorrido no Éden, através de Adão e Eva, que pecaram, e por conta do pecado de Adão e Eva, por conta desta ofensa, relatada na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos 18 e 19, por conta desta ofensa, desta transgressão que entrou por meio de um homem, por meio do primeiro homem, Adão, e Eva, o pecado entrou no mundo e, consequentemente, a morte. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, glórias, honra, mérito, todo a Deus por Cristo, através de um único homem. Guarde isso, plenamente homem, totalmente homem, plenamente Deus, totalmente Deus, pelo ato da justiça de Deus, por meio da obediência
de Cristo e seu sacrifício e oferta e derramamento do seu sangue na cruz, por meio deste ato de justiça, veio vida. Como nós acabamos de ler aqui. Assim também, por meio da justiça de um só, muitos se tornaram justos. Você se tornou justo, você que serve a Cristo, você que já o reconheceu como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você se tornou justo, não foi pelos seus méritos. Você se tornou justo graças à justiça de Deus através do sacrifício de Cristo. Porque na cruz, Deus realizou a sua justiça, fazendo com que o Cordeiro de Deus, que é Cristo, na cruz, nos purificasse de todos os nossos pecados, aqueles que creem nele e o confessam como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Por isso, essa recapitulação final, ela é extremamente importante e você deve guardar ela no teu coração. Você deve estudar ela. Você deve meditar sobre ela. Porque é muito comum, infelizmente, muitos cristãos, muitos crentes, quando confrontados na sua fé e na sua confissão de fé em relação à questão de justificação, em relação ao sacrifício perfeito de Cristo, muitos acabam não respondendo por não estudar a palavra de Deus e as Escrituras. Mas que bom que você está nos acompanhando, que você está sendo fiel ao Senhor, estudando a Bíblia, estudando a apostila, com os estudos que foram preparados para você. Amém? Então, uma última lida para nós orarmos e lermos juntos aqui a responsabilidade e compromisso de fé para terminarmos no horário. A morte de Jesus me acompanha em recapitulação. Vamos dar a última lida para que isso fique gravado no nosso coração. Porque quando nós lemos, fica mais fácil nós gravarmos no nosso coração. A morte de Jesus indica a sua submissão, característica em nosso benefício. Porque como pela ofensa de um só homem, de Adão e Eva, muitos se tornaram transgressores, assim também, por meio da justiça de um só. Quem é este um só? De Cristo. A justiça de Cristo. A justiça de Deus em Cristo. Muitos se tornaram justos. E aqui vale nós ressaltarmos o texto que estamos lendo. Muitos se tornaram justos. Mas não são todos. Porque é necessário crer. É necessário confessar que Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador. E é necessário também se arrepender dos seus pecados, dos nossos pecados, e abandoná-los também. Como em muitas situações, Jesus, ele fez menção disso. Vai e não peques de novo. De um só, muitos se tornaram justos, como nós lemos em Romanos, capítulo 5, versículos 18 e 19. Por nascimento de Jesus, ele pôde, pelo nascimento de Jesus,
ele pôde realmente ser uma oferta, um sacrifício substitutivo pela raça humana. A morte de Jesus faz dele um único mediador eficiente entre Deus e o homem, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus é este único mediador eficiente. Vamos então juntos fazer a nossa confissão de responsabilidade e compromisso de fé? Você que está com a sua apostila, fica mais fácil você ler. Mas se você também não está, caso você esteja conosco aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós já vamos concluir. Logo em seguida, fique conosco. Não saia da nossa programação. Nós vamos ter agora um estudo dirigido pelo pastor Daniel Teruel e pelo pastor Paulo Almeida, voltado para a liderança. Aproveite essa oportunidade para você se aperfeiçoar um pouco mais aí no seu ministério e no seu chamado com o Senhor. Então vamos juntos declarar? Repita comigo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Amém, queridos? Chegamos no final, temos mais apenas um. Creio que Jesus, repita comigo, creio que Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Subiu ao céu. Está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Fique com esse estudo guardado aí no teu coração. Esconda bem ele no teu coração. Revise ele, estude novamente, ore sobre ele e Deus vai fazer com que você cresça cada vez mais no conhecimento e na graça. Foi um prazer estar com vocês nessa noite. Você que é da nossa igreja, você que nos acompanha também de outras igrejas, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo, derramando a sua graça sobre a sua vida, usando você como uma testemunha, onde quer que você esteja. Vamos nesse momento agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nós temos. Oremos. Senhor, te louvamos por esses minutos que estivemos juntos aqui, próximos uns dos outros, por meio do Teu Espírito e da Tua Palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela vinda do Senhor Jesus, pela pessoa extraordinária de Cristo. Nós te louvamos, Senhor, pela humanidade de Cristo, por Ele ter sido plenamente homem e ser plenamente Deus, por sua vida, sua obra, por sua crucificação, sua ressurreição, sua ascensão. Nós te louvamos, Senhor, porque através da sua justiça, pelo ato de Cristo, nós recebemos vida. Nós te louvamos porque Cristo se tornou, graças à sua morte e ressurreição, mediador eficiente entre Deus e os homens. Nós declaramos, Senhor, a nossa gratidão ao Senhor. Expressamos a nossa gratidão e o nosso louvor ao Teu nome. Abençoa Teu povo, abençoa a nação brasileira, todas as nações. Continua conosco, Senhor.
continua fortalecendo as famílias. Nós te pedimos a bênção do Senhor sobre o estudo de liderança que nós teremos agora a seguir com o pastor Daniel e o pastor Paulo Almeida, em nome de Jesus. Queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus, um beijo em todos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. A paz de Jesus.